Então, a questão do orçamento é isso. O que eu fiz? O orçamento ele traz a vinculação da receita e despesa para todos os órgãos da prefeitura municipal. Para cada um desses órgãos, existem várias funções dentro do orçamento. Tá passando, gente? Só uma coisinha, tá passando a minha tela? Tá, eu estou vendo. Tá bom. Pode prosseguir. Passando. Acho que você pode ficar na lâmina 3 ou 4. Tá. Essa foi quando travou, né? Então, aí especifica o que é a questão da lei do ALDO. Pode passar o próximo. O importante, para além da discussão se o orçamento vai ser executado ou não, ou seja, se aquilo que está previsto vai se transformar em recurso, em investimento, é o menos importante. O orçamento, antes de mais nada, ele define, ele revela aquilo que é prioritário para o governo, independente que venha a ser executado ou não. Por que prioritário? Porque entrou no planejamento, ou seja, foi em determinado momento pensado e previsto, mesmo que não venha a ser executado, porque até ser executado, por exemplo, ano passado, nós tivemos aí uma situação emergencial de calamidade que muda completamente a realidade orçamentária, quer seja por meio da diminuição da arrecadação ou por meio do surgimento de demandas urgentes que não haviam sido previstas. Tá? Pode passar, Cris. Então, assim, aí é um orçamento, uma peça orçamentária da Secretaria de Obras, um orçamento de 2016. Então, aí está listado aquilo que vai ser executado, o que foi planejado para ser executado na Secretaria de Obras. Então, vocês veem, né, aqui uma série de números que são os códigos, e aqui a especificação desses códigos, ou seja, os programas, os projetos, as atividades que foram planejados para ser executados. E aqui traz o valor referente a cada um desses projetos. Pode passar, Cris. É meramente ilustrativo. Passei. Tá. Essa aí é a mesma, é o orçamento da mesma secretaria, ela mudou de nome, de obras passou para ser infraestrutura, mas os mesmos projetos, programas, atividades, você vê que se repetem, com exceção, e daí vocês até sugiro que vocês deem uma olhada, que é bem interessante quando entra aqui a questão do orçamento impositivo, tá? É uma página a mais, mas eu não vou mostrar, só a título de curiosidade, vocês deveriam ver. Pode passar, Cris. O próximo. Tudo que é cultura, a função da cultura, ela vem expressa pelo número 13, tá? E sempre aparece em destaque. Isso é que entra no orçamento geral, quando falar quanto é que foi o investimento da cultura. O investimento em determinada área é um percentual do orçamento global. Horas a cultura vai estar restrita à Secretaria de Cultura ou à Fundação, mas ela também vai aparecer orçada em outras pastas. Tá? A exemplo do IPUF, aparece uma rubrica para cultura, educação aparece eventualmente, Casa Civil já encontrei um ano que eu estudei, Secretaria de Turismo já teve rubricas da cultura, tá? Pode passar. Aí aparece esse orçamento da Secretaria de Turismo, ali está a cultura, a Festa Nacional da Ostra e da Cultura Açoriana, quando esteve na Secretaria de Turismo, e agora retorna, me parece, para a Secretaria de Cultura ou para Franklin Cascais. Tá? Pode passar, Cris. Então, a gente consegue identificar no orçamento geral, que são trocentas páginas, aquilo que nos interessa como demonstrativo. Tá? Não quer dizer investimento de fato. Em 2016, pode baixar um pouquinho mais para eu tentar ver o todo, Cris? O que isso mostra?
esse é o orçamento de 2016, tá? Nós temos ali embaixo, na parte de baixo inferior, o orçamento previsto total para o município. Na parte central, nós temos o que é destinado à função da cultura, que é esse valor. Pode passar, Cris. É a mesma coisa, ou seja, se repete no ano de 2021, tá? Que são os recursos projetados para o ano de 2021, na coluna mais à direita da tela, tá? E a cultura ali, o número 13, a função 13, também previsto, recurso previsto para o exercício 2021. Pode passar, Cris. Esse é o orçamento, a peça orçamentária do FUNCINE. Tá? O FUNCINE tem um órgão da estrutura administrativa da prefeitura, o órgão 31, que é o Fundo Municipal de Cinema, ele tem um orçamento próprio e tem autonomia administrativa. Então, ali está ali o 13, a cultura, ele opera com recursos destinados à cultura, e, historicamente, o FUNCINE tinha um projeto, atividade apenas, que era a administração geral, essa modernização da gestão, né, pública. É com isso que o FUNCINE operava todas as suas atividades. Pode passar, Cris. Esse é o orçamento de 2016. Esse é a peça orçamentária do FUNCINE para o exercício 2021. Algo em torno de 1 milhão e alguma coisa, acho que 64 mil reais. Mas já houve uma mudança. Hoje o FUNCINE tem outras possibilidades de investimento. Tá? Foram abertas outras janelas, outras possibilidades de investimento. Isso é ótimo, porque toda vez que você faz uma despesa não prevista no orçamento, você tem que entrar com uma alteração na lei, porque a LOA é uma lei. Então, é muito melhor você prever futuras inversões de recursos e já criar isso do ponto de vista contábil, administrativo. Já criar esse canal para captação ou, eventualmente, aplicar o recurso. Já ver esse canal possível. E, no âmbito da administração, você pode deslocar de uma rubrica para outra para atingir seus objetivos. Pode passar, Cris. Essa deixa eu ver. Essa é a distribuição geral do que vai estar previsto para o ano 2021 para a função 13, para a função da cultura. Está prevista uma inversão de recursos da ordem de 14 milhões 715 mil, tá? E nesses seguintes, pode ver na coluna do meio, nos seguintes projetos, programas, atividades, que é o Cultura, entre aspas, apenas, o 107. Tá? Apenas só tem um programa todo para operacionalizar os recursos da cultura, que é um Cultura, entre aspas. Ou seja, tem duas coisas que a gente tem que prestar atenção em termos de orçamento. E daí eu falo de ideal e de real, né? Para nós que estamos do lado da fiscalização, quanto mais detalhado o orçamento, melhor, porque mais claramente nos revela a intenção do operador primário na aplicação dos recursos. Para quem está do lado da gestão, quanto mais sintetizado for, enxuto o orçamento, melhor. Por exemplo, se eu puder ter apenas um grande programa guarda-chuva, melhor, porque daí eu posso operar o recurso com maior flexibilidade do que vários guarda-chuvas pré-definidos. Para a fiscalização, é péssimo, porque a gente nunca sabe o que vai fiscalizar, porque embaixo do guarda-chuvão cabe de tudo. Pode passar, Cris. Está pequenininho, quer que aumente aqui? Não, isso aí vai ser disponibilizado. Quem tiver curiosidade, ele foi feito para ser assim, pequeno. Do lado esquerdo, tem um orçamento
da Fundação no exercício 2016. Do lado direito está o orçamento da Fundação Franklin Cascais para o exercício 2021. Entre um e outro, houve um enxugamento brutal, não só de recursos, mas também dos programas e projetos e atividades da Fundação. Tudo na Fundação foi reduzido a apenas dois programas, atividades, que é, agora tu vai ter que aumentar um pouquinho do lado direito, Cris. É aqui? É. Quer que aumente mais? Aumenta mais. Aí. A Fundação hoje ela opera com dois grandes programas guarda-chuvas: atividades artísticas e culturais, programa de apoio cultural e núcleo de formação de música e arte. É isso, apenas. Previsão para o Fundo Municipal de Cultura, está lá embaixo, tá? Programa de apoio ao Fundo Municipal de Cultura, 1.200.000. É isso que nós temos orçado para o exercício 2021. 1.200.000 para o fundo e mais 7 milhões e alguma coisa para o Núcleos de Formação em Música, 144 mil, que me parece que deve ser alguma coisa relacionada à escola de artes, tá? E atividades artísticas e culturais. Também temos 2 milhões para o Programa de Apoio Carnaval, que é a rubrica que migrou da Secretaria de Turismo, tá? E também atividades artísticas e culturais, 2.525.000. Não, esse é para o 107 Cultura. Para a atividade, nós temos 524. E para a administração geral, 72, difusão, nós vamos ter 2 milhões, 525. Aí deve entrar contratação de serviços, pessoa jurídica, pessoa física, e as administrações. Pode passar, Cris. Agora vai ter que diminuir muito. Aí está o descritivo do que era o orçamento todo da Franklin Cascais em 2016. Então, ali você pode aumentar um pouquinho, Cris. Ali, ó, onde fala em especificação, você tinha ali um programa Cultura para Todos, você tinha uma rubrica para a Casa da Memória, para a manutenção da Casa da Memória, Centro Cultural Bento Silvério. Podia até não vir o dinheiro, entendeu? Mas havia preocupação do gestor em dizer, olha, isso existe, e isso é da nossa responsabilidade. Tá? Sumiu tudo, não tem mais nada. Pode passar, Cris. Ou seja, não existe responsabilidade. Se não tem orçamento, gente, não tem responsabilidade. Não existe obrigatoriedade. Tá? Pode até não vir o dinheiro, mas teve a preocupação no planejamento. Esse é o orçamento de 2021, para quem quiser fazer um estudo mais aprofundado. Pode passar, Cris. Eu já quero ir para os finalmente. Deixa eu ver. Aí, pode diminuir um pouquinho. Esses aí são os programas que foram pensados lá do Plano Municipal de Cultura. Primeiro que a gente tinha que ter audiência pública para apreciação e deliberação dos nossos recursos destinados para a cultura. Nunca houve. Houve as grandes audiências públicas gerais que a lei obriga a fazer. Isso é uma lei específica, a lei da cultura. Programa Municipal de Comunicação, Meta 11, Meta 17, Programa para Formalização e Desenvolvimento da Economia, Programa para Valorização da Memória e do Patrimônio, Programa de Formação na área da Cultura, são programas previstos no Plano Municipal de Cultura que deveriam estar orçados já faz muito tempo nas peças orçamentárias. Nunca foram. O plano vai acabar em 2023. Pode passar, Cris. Isso aí, a tabela mostra, a título de curiosidade, a demonstrativo de despesas da Fundação. Isso foi feito na época da elaboração do plano. Em termos percentuais, a gente oscilou
em termos percentuais do total geral da prefeitura, a cultura sempre oscilou entre 1,20 e 1,60, e 0,60 pontos percentuais. Pode passar, Cris. Aí mostra como é que esses recursos eram aplicados em termos percentuais no exercício de 2011. Isso pode passar e depois quem tiver interesse, olha, enfim, tem uma tabela explicativa e é interessante. Custos administrativos, unia 55,1% do orçamento. Eventos, feiras, 38%. Publicação, CDs, enfim, 6,5%. Projetos que nunca foram executados, 32%. Dos 100% do orçamento, 30% nunca foi executado. Pode passar. Aí, a título de curiosidade, nós já tínhamos indicadores, já teve indicadores e dados. Esses são os projetos da Lei de Incentivo, no período de 2002 a 2012, ali no recorte histórico de 10 anos. Quem quiser, quem estudar, o Gabriel, se tiver interesse, os produtores, tá? É possível gerar indicadores, fica mais fácil fazer a leitura. Nesse gráfico, a gente mostra ali os projetos apresentados, os projetos aprovados, e em verde, os que conseguiram capital, ou seja, entre o projeto aprovado e o captado, a diferença continua. Se botar isso no gráfico hoje em dia, continua igual, se não pior ainda. Pode passar aqui. Isso aí a gente manda depois para o superintendente, ele queria dados, né? Aí foi o primeiro edital do fundo que trabalhou, operou com um volume da ordem de R$ 875 mil, com uma série de editais. Foram 10 editais, depois foram lançados mais 2, com saldo remanescente. Pode passar, Cris. Dá até tristeza. Isso é uma síntese. O que nós temos aqui? Os exercícios 2011, 2016 e 2021. Os recursos, isso eu peguei com base nos diários oficiais, tá? Então, os dados são oficiais, não sei se são verdadeiros, mas oficiais são. Os recursos orçados para esses exercícios. Na segunda linha, nós temos a função 13, ou seja, aquilo que foi previsto para ser investido na cultura, tá? Para cada um desses exercícios. Então, no ano de 2011, a previsão orçamentária deu para a cultura uma fatia de 1,535% do orçamento. No ano de 2016, César Souza Júnior, eu acho, final de César Souza, o orçamento da cultura, que não é o executado, mas o orçamento foi de 2,98% da fatia. Em 2021, a nossa fatia é de 0,599%. Ou seja, nós perdemos praticamente 2/3 do que tínhamos de orçamento em 2011. Tá? Essa é um dado que a gente tem que pensar. A fundação dessa fatia toda, tá? Do bolo da função 13, a fundação operou no ano de 2011 1,29%, em 2016 caiu para 0,39%, tá? E agora continua tendo uma queda de 0,34%, ou seja, do todo, não bastasse a fatia da cultura ter diminuído em termos de orçamento, aquilo da cultura que cabe ao orçamento e que vem para a fundação também diminuiu. Entende? Nós tínhamos 1,29% do orçamento total e agora nós estamos com 0,34% desse orçamento total. Pode passar, Cris. Aí eu trago uma meta, e é por isso que os gestores não olham para o plano, porque não interessa mesmo. Uma meta 18, que é a criação do sistema de apoio, fomento e financiamento à cultura, e peça orçamentária faz parte do sistema, tá?
a ação 53, que era ampliar bienalmente, ou seja, partir lá de um orçamento de algo de em torno de 1,5% e chegar a 3% da fatia. Nós estamos engatamos a ré, saímos de 1,29 e fomos parar em 1,59. Pode passar, Cris. Acho que em vez de 3%, eles entenderam 0,3%, né? Foi, o 3 negativo, né? E Passou. daí tem um quadro síntese que traz esses valores, o orçamento e o percentual disto para a Prefeitura Municipal de Florianópolis, exercício 2011, 2016, 2021. A função 13, que representava 1,53 total do orçamento, foi para 1. Só abro uma ressalva aqui, o período César Souza Júnior, embora apareça ali um valor, é importante ressaltar de que foi um período que houve o orçamento foi superfaturado. Havia uma previsão excessivamente alta em relação ao que se ia arrecadar. Isso foi provado, então teve que haver um recuo. Tá? Tanto que o orçamento de 2016 é superior ao que foi orçado para 2021. Tá? Uma diferença ali de 300 mais, uns 400 e poucos mil. Tá? Ali, então, nós temos o que me alegrou no estudo, e daí eu parabenizo a Cíntia, presidente setorial, na contramão da história, o FUNCINE obteve êxito na sua atuação setorial, e conseguiu inverter. O FUNCINE, em 2011, tinha 402 mil previstos, algo em torno de 0,029%. Em 2016 foi para 0,013 e em 2021 tem um orçamento que, ali de 1.064.000, fez com que houvesse um aumento ali, em termos da fatia do percentual do total geral. Isso foi resultado de um trabalho exitoso. Nós temos ali também, o Conselho foi prejudicado, nós tínhamos um orçamento de 5 mil, e agora está ali orçado 1.000, na Secretaria de Cultura. Pode passar, Cris. O último. É isso, algumas referências, gente, só para finalizar, a ideia do ideal e do real é isso. Em termos reais, nessa análise breve e até rasa do orçamento, porque eu não sou estudioso disso, eu só estou interessado, a gente vê comparativamente que houve uma retração daqueles recursos orçados para a cultura. Houve um enxugamento do processo de planejamento, né? Criando-se um macro programa em que tudo cabe nesse macro programa, em que facilita muito a operação contábil do operador primário, mas dificulta em demasia, até mesmo atrapalha e não revela o investimento real que foi feito e quais as políticas e metas estão sendo alcançadas do plano. Era isso. Muito obrigada, Marcelo, por esse estudo, né, essa apresentação. Eu acho que já está valendo como atividades formativas, porque muitos conselheiros e pessoas não conseguem interpretar, né, essas peças orçamentárias, e já fica um bom caminho para a gente começar a estudar esse tipo de documento, né?